Pessoal, eu sou Eric Leite, seja bem-vindo para mais uma aula de Teoria da Literatura 2. Esta é a quarta aula e hoje nós vamos falar dos personagens. Bom, o Reuter ele começa o seu capítulo sobre as personagens, dizendo: toda história é uma história de personagens. Sem dúvida, um dos elementos da narrativa que nós falamos são propriamente os personagens, São os personagens, o tempo, o espaço e o narrador, certo? Isso compõe a narrativa e nós estaremos tratando de todos esses elementos. A última aula a gente falou da história, Agora a gente vai falar, história ou ação, enredo, enfim. Hoje a gente vai falar sobre os personagens e a próxima aula, com a Isabela sozinha, vai falar sobre o tempo, e depois do tempo nós vamos falar do espaço, enfim. Depois de narração, etc. Tá? Vamos lá. Bom, como a gente disse, a teoria da literária tem como objetivo estruturar aí as diversas nuances das narrativas, A teoria da narrativa, digo. Bom, sobre os personagens, o Reuter, ele traz a categorização de um teórico chamado Philip Hammond, que ele hierarquiza as personagens em uma narrativa por meio das suas ações, que é o fazer, e por meio da sua posição no gênero, que é o ser, o ser e o fazer. Então, ele elenca 6 categorias e nós vamos discorrer sobre essas categorias agora. A primeira é a qualificação diferencial, que seria basicamente os traços físicos e psicológicos do personagem. O que diferencia, a primeira coisa deles é a qualificação diferencial, os aspectos físicos e os aspectos psicológicos, gente? Essa é a primeira coisa que diferencia os personagens. E depois vem a funcionalidade diferencial, o papel deste personagem na história, ok? Essa é a funcionalidade diferencial, certo? Depois que a gente tem as funções de cada personagem, a gente tem a distribuição diferencial. Bom, os personagens têm funções e uma narrativa, mas a aparição deles é quantitativa e qualitativa. Um personagem vai aparecer menos, outro vai aparecer mais, conforme as necessidades da trama, E, bom, aquele personagem que tem uma autonomia diferencial, que seria o quarto aspecto, seria esse personagem que tem possibilidade de aparecer mais na trama. Bom, a função dele já foi dada, já foi distribuída a aparição dele, E agora, com a autonomia, quais as chances dele aparecer mais vezes na história? Ele é importante para o desenvolvimento da trama, ok? A quinta categoria é a pré-designação convencional, ou seja, nós já conseguimos determinar um personagem quando ele é convencionado a algo. Ele é o policial, ele é o detetive, ele é o herói da história. Essas convenções nos ajudam a diferenciar o personagem e presumir qual vai ser o desenvolvimento dele na narrativa, certo? E aliado com essa pré-designação, nós temos o comentário explícito, que é um fenômeno do narrador que ele vai dizer: esse é o nosso herói, esse é o vilão. Ele faz um comentário sobre os personagens, literalmente. E aí, com isso, nos ajuda a diferenciar o personagem. Bom, eu já sei que esse é o herói, Ele tende a seguir tal sequência de acordo aí com o nosso conhecimento de narrativa, ok? Ótimo, essas foram as 6 categorias do Hammond para a gente caracterizar, diferenciar os personagens, não é? A primeira coisa, os traços físicos e psicológicos, que é a qualificação diferencial, o seu papel na ação, que é a funcionalidade diferencial, A aparição, a quantidade de aparição, a frequência de aparição, que seria a funcionalidade diferencial.
desculpa, a distribuição diferencial, né? A autonomia diferencial, quais as chances desse personagem aparecer sozinho, né? Se ele é muito importante, ele vai estar sozinho ou ele vai estar mais vezes, essa é a autonomia. A pré-designação convencional, que é as taxações, a taxação não, o status do personagem, certo? E aí o comentário explícito, que seria basicamente uma taxação, o que o narrador diz sobre esse personagem. Tudo bem? E aí nós vamos agora para as ações dos personagens. E para isso, o Reuter ele traz o esquema actancial do Greimas para definir as ações dos personagens. Bom, o Greimas ele elenca 6 categorias que estão juntas, 6 categorias que estão juntas em pares, né? Então vamos falar aqui, que define as forças actantes, né? O que motiva um personagem, o que vai fazer a sua ação desdobrar na narrativa. Okay? Então elas estão em duas. Então o primeiro eixo de duas forças actantes é o desejo e o querer, né? O sujeito ele procura alguma coisa, né? Sujeito e objeto. Ele procura alguma coisa, né? Essa é a primeira força actante. O segundo eixo é o do adjuvante e do oponente, né? Quem são essas pessoas que vão se opor à realização dessa busca, certo? Os adjuvantes e os oponentes, ok? E o por último é o destinante e o destinatário, ok? Quem que proporciona a busca é o destinante, ele vai te mandar para um destino, ok? E o destinatário, que seria aí o cume, o fim da busca, que seria o destino, certo? Então, mas é claro que como de costume, o Reuter, né, ele é muito crítico com relação à própria teoria, né? E como a gente já disse, principalmente na aula anterior, às vezes essa estruturação que a teoria se incumbe, às vezes não tem como encaixar numa história, né? Então, esse modelo do Greimas, às vezes, não vai ter um destinatário, não vai ter um destino, ou às vezes nem vai ter um oponente, né? É bem plausível que não tenha nenhum opositor na história, né? Então não dá para se aplicar em tudo. E é claro que ele traz mais uma noção sobre a ação de personagem, que é a do Claude Prémont, né? Que ele diz bem assim, bom, as ações dos personagens podem ser definidas de uma maneira mais estreita, né, e mais assertiva, que é o paciente, o agente e o influenciador, né? Então, o paciente é o papel de base, é o personagem no seu estado de básico, que ele recebe influência, certo? O agente é aquele que exerce a ação. Assim que ele for influenciado, ele vai tomar uma atitude, ok? E aquele personagem, que é o influenciador, ele intervém antes da ação. Então a gente tem um personagem, o paciente, que vai receber a influência do influenciador, que vai proporcionar o agente, que é a ação, certo? Então, nesse sentido, né, os personagens podem ser, né, divididos em ativos, que é o agente, o passivo, que é o influenciador, e o volúvel, que é o paciente. Muito bem. E, por último, o terceiro tópico, ele elenca, né, personagem, as suas categorias, já falamos, né, que vem o exemplo do Hamann, as ações dos personagens, que aí ele traz o Greimas e o Prémont, e agora a gente tem a generacidade das histórias, né? Então, os personagens, eles podem ser genéricos, né? Então, quando um personagem é genérico, ele não tem
singularidade, a gente pode prever as ações dele, o desenvolvimento dele na trama, né? A generosidade de personagens é muito comum em narrativas blockbusters, de filmes, eu tô falando, né? Em romances mais populares, mais comerciais, né? Você já fala, esse é o rapazinho, ele vai ficar com a mocinha, né? Então são personagens tipos, são personagens genéricos, ok? E através dessas generalizações, a gente também pode aí caracterizar um personagem. Então você, agora que sua noção de personagem expandiu, você vai, numa narrativa, você vai conseguir tratar desse personagem, escolhendo algum modelo que caiba a sua narrativa, que caiba a sua análise. É o modelo do Hammond, é o modelo do Greimas, né? É o modelo do Raymond, é um personagem genérico, certo? Isso vai ser importante estar pontuado na sua narrativa, ok? Então, gente, essa foi a sua quarta aula de Teoria da Literatura 2. As próximas 2 aulas vocês estarão com a Isabela, e assim nós voltamos aí para mais outras aulas em dupla. Espero que tenham gostado. A próxima aula é sobre o tempo e eu aguardo você na próxima aula que eu estiver. Se eu não me engano, vai ser a aula 4, 5, 6. Na aula 7 estou aí de volta, tá bom? Valeu, gente, e até a próxima.